Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Começando mais uma aula no dia 6 de maio, tudo bem? Então vamos lá. Tudo que a gente viu, né, ainda estou utilizando o mesmo PDF com a parte de força, aceleração, porque eu acho que foi interessante o material só para vocês, né? Melhor do que ter vários materiais para consulta. Então, toda a parte que a gente veio vendo ao longo do tempo, e a gente começou a parte do segundo bimestre, que é onde a gente começou a ver a parte de temperatura. Então, na última aula, a gente viu as famosas escalas Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Vimos o que seria a lei zero, né, estipulada lá por Kelvin. Vimos como relacionar as escalas através de uma razão. Então, a gente obteve duas equações, certo? Uma que compara Celsius com Fahrenheit, outra que compara Celsius com Kelvin. E hoje a gente vai fazer só exercícios. Existem três tipos de exercícios. Primeiro exercício é o exercício de substituição. Eu vou pegar e vou substituir. Básico. Segundo exercício é o exercício onde eu vou ter uma variação de temperatura. E aí a gente vai ver como fazer. E o terceiro exercício é quando a gente cria uma nova escala. Então, como eu falei, uma escala pode ser criada de diversas formas, né? E vai para cada um com sua aplicação diferente. Então, vamos lá. Vamos resolver esse exercício aqui, ó. Qual o valor da temperatura em Kelvin se o termômetro marca 30 graus Celsius? Como que eu vou resolver isso? Repara que eu tenho duas equações. Uma que compara Celsius com Fahrenheit e a outra que compara Kelvin com Celsius. Qual que eu vou utilizar? Aqui tem Kelvin e aqui tem Celsius. Como que eu sei que é Celsius? Eu vou saber que é Celsius porque tem esse C aqui no final. Tudo bem? Então, a forma de resolução é simples. Eu vou pegar a minha equação, aonde eu tenho C, eu vou colocar quem? 30. Então eu vou ter que a temperatura em Kelvin é 303. Repara que o Kelvin ele não tem a bolinha, tá? Ele não tem graus, a gente não fala graus Kelvin. Por que graus? Porque antigamente os termômetros, para poder ter todo esse efeito de dilatação, ou seja, você tem um mercúrio ali dentro, aquece o mercúrio, ele dilata e comprime. Isso a gente vai ver depois. Mas o que acontece? Para poder ter esse efeito de medição de temperatura, o termômetro ele não poderia ser reto, né? Porque o material não era muito bom. Então ele era enrolado. Então quando você olhava de cima, ele formava um ângulo, né? E isso é a ideia de graus. Então simples, somei, obtive meu resultado. Tudo bem? Vamos para o próximo? Qual o valor da temperatura em Fahrenheit se o termômetro for marcado em Celsius? Repara, agora ele quer o Fahrenheit, então eu vou utilizar quem? Eu vou utilizar essa equação. Então, no lugar do C, eu vou botar 30 e vou resolver minha equação. 30 dividido por 5, isso aqui vai dar 6. Passo 9 para lá, então vai ficar 6 vezes 9. E aqui vai ficar F menos 32. 6 vezes 9, isso aqui vai dar 54. Passa o 32 para o outro lado, mais 32. Então, 54 mais 32, isso vai dar 86. Então, 86 graus Fahrenheit. Tudo bem? Viu como é simples? Né? Eu vou olhar minha questão e vou substituir. Simples, né? Existe uma questão para poder fazer isso, só que qual é a questão que precisa ser feita? Qual o valor da temperatura em Fahrenheit se o termômetro marca 300 Kelvin? Repara que não existe uma equação de Fahrenheit e Kelvin. Não existe. O que eu vou fazer? Eu vou transformar 300 Kelvin em Celsius. Depois que eu transformo em Celsius, eu jogo em Fahrenheit. Ou seja, vou fazer duas contas. Mas a ideia é a mesma. Então vamos para o próximo. Em um dia ensolarado, o termômetro marcou 10 graus de manhã e 25 graus à tarde. Qual a variação de temperatura se o termômetro estiver graduado em Fahrenheit? Como que eu vou fazer essa questão? Então, eu posso resolver de duas formas. A primeira opção seria o quê? Eu pegar 10, transformar em Fahrenheit, faço a conta, pum, achei Fahrenheit, jogo 25, pum, jogo, vai virar Fahrenheit.
Depois disso, eu faço a variação. O que é variação? É o quanto variou. Se o dia estava 10 e foi para 25, variou 15 graus, né? Isso seria uma opção. Qual seria a outra opção? Acho que dá tempo da gente fazer, né? Acho que não fica tão cansativo. É que quando eu tenho uma variação de temperatura, eu posso dizer o seguinte, que a variação da temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual à variação da minha temperatura em Fahrenheit dividido por 9. E isso, por consequência, eu vou até botar o outro aqui, né? Que é a variação da temperatura em Kelvin dividido por 5 também. Então essa seria a minha relação. Como que vai ficar a minha equação? Então vamos lá. Eu sei que no dia ele fez aqui, ó. Deixa eu melhorar. Eu sei que ele variou de 10 a 25. Então, sempre quando eu faço variação é final menos inicial. Então, 25 menos 10. Ou seja, variou positivo, aumentou a minha temperatura. Então, ó, substituindo isso aqui vai dar 15. 15 dividido por 5 vai dar 3. Vou botar aqui no cantinho. Já passo o 9 para o outro lado. Então, repara que eu sei que a temperatura ela variou 27. Ou seja, variou 27 graus Fahrenheit. Como que seria se eu calculasse da outra forma? Então, se eu fosse calcular da outra forma, vamos ver, ó. Eu vou ter que fazer duas contas e depois fazer uma variação. Ó. Então, primeiro eu vou fazer aqui por 10. Então, 10 dividido por 5 vai dar 2. Já vou até passar o 9 para o outro lado, que aí já fica mais fácil. F menos 32. Aqui vai dar 18. 18 mais 32. Então significa que 10 graus Fahrenheit, 10 graus Celsius vão ser exatamente 18 mais 32 vai dar 3, mais 1, 4, 5, dá 50. Perfeito. Então achei o meu primeiro, vou calcular agora o meu outro. Então o outro eu vou fazer o quê? Vou jogar 25. 25 aqui vai dar 5, né? 5 vezes 9 vai dar 45. 45 mais 32. Isso aqui vai dar 4, 5, 6, 7, 72. Então, a variação na escala Fahrenheit, vou botar aqui embaixo, vai ser 72 menos 50, 22. Não foi mais ou menos o que a gente obteve? Teve 27. Então, tem alguma coisa errada. Rapidinho. Aqui, ó, achei o erro. 45 mais 2 dá 77. Então, repara que eu vou obter os 27 também. Então, eu tenho duas formas de fazer. Essa seria, digamos, a segunda forma. E a outra seria a nossa primeira forma de resolver. Né? Mas ambas vão dar no mesmo. Eu acho que a primeira é mais fácil, né? Embora seja uma equação a mais para poder gravar. Então, para cá, a gente tem uma questão exatamente como essa, certo? Opa, aqui, ó. Semelhante, só que eu quero essa variação em Kelvin. Né? Bem mais simples de se resolver. E por último, o que a gente tem? João trabalha numa siderúrgica e, para facilitar o processo, ele construiu um termômetro, onde eu tenho um termômetro R. Nesse termômetro ele diz que 0R é igual a 500 graus Celsius e 100 R corresponde a 1500 graus Celsius. Qual o valor em Celsius se o termômetro R marca 25? Então, como que eu vou calcular esse cara? Para eu calcular, eu tenho que fazer a mesma etapa que a gente fez aqui, ó, nas escalas. Só que agora eu vou ter para uma escala R. Então, deixa eu ver se eu consigo readaptar aqui, ó. Então, um minutinho. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou comparar dois termômetros. Então, quais são os termômetros? O primeiro é o Celsius
certo? Eu vou comparar meu termômetro Celsius com meu termômetro R. E aí, quais são os valores de temperatura que ele vai fornecer para mim? Então, ele me fala que quando eu tiver 0 R, ou seja, quando eu tiver nesse cara aqui, ó, 0 R, ele vai ter quanto? Ele vai ter 500 graus Celsius. Então, aqui do outro lado, vou ter 500. Então, separar um pouquinho para não complicar. E aí, eu vou ter o seguinte, quando ele tiver 100 R, eu vou ter 1500. Então, 1500 quando eu tiver 100 R. Então, vai existir, em algum momento, uma temperatura em que elas vão se relacionar. Opa. Ou seja, vai existir uma temperatura TR, né, uma temperatura R, que ela vai se relacionar com a minha temperatura em graus Celsius. E aí, como que eu vou fazer? Simples, eu vou pegar o menor, a diferença menor, e vou dividir pela diferença maior. Ou seja, como que vai ficar isso? Ó, vai ficar C menos 500 dividido por 1500 menos 500. E do outro lado, eu vou ter o que eu tenho do R, né? Então vai ficar R menos 0 e embaixo vai ficar 100 menos 0. Pronto, achei a minha temperatura, né? Se quiser, eu já posso até colocar, porque ele me pede qual será o valor em graus Celsius se R for igual a 25. Então, posso dizer aqui que meu R é igual a 25, sem problema nenhum. Né? Eu posso fazer essa relação. Então, na minha equação aqui, eu já poderia até botar o 25. Então, subtraindo aqui 1.500 dividido por 500 vai dar 1.000. 1.000 menos 0 vai dar 0. E aqui vai dar 0. Então, eu posso cortar os zeros aqui. Eu vou cortar 2 zeros. Ou melhor, já vou botar aqui. Vou cortar 2 zeros, vou cortar 2 zeros. Então, vai ficar C sobre 10 sobre 25. Passo o 10 para lá. Então, vai ficar 25 vezes 10. E passo 500 para lá também. Então, aqui vai dar 250 mais 500. Então, vai dar 750. Então, significa que se ele marca 25, no meu termômetro aqui ele vai estar marcando 750 graus Celsius. Certo? A ideia é um pouquinho chatinha, mas a ideia é mesmo. Então, aqui ele tem outro exercício, né? Mesmo o exemplo, só que eu só mudei os valores para vocês tentarem. Certo, gente? Então a gente termina por aqui e continuamos na próxima aula. Certo? Bons estudos. Até mais.